dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Hoje fazendo a primeira apresentação para vocês, no formato de ensino à distância. Nós vamos abordar um tópico muito relevante na ortodontia, que seria o protocolo de fechamento de espaços na ortodontia. Então, nós temos um capítulo de livro publicado que eu vou compartilhar com vocês, um capítulo de livro que versa sobre as mais variadas formas de fechamento de espaço, publicado no livro do Dr. Flávio Velini Cotrim Ferreira, que eu escrevi junto com o Dr. Acácio Fuso e o professor Ali de Marília. É um dos mais completos livros que eu já tenho visto na ortodontia, que eu vi na ortodontia. E eu tenho esse capítulo que eu vou também compartilhar com vocês para vocês darem uma lida depois, tá bem? E essa aula ela vai ser composta por 4 grandes partes. Então, a primeira parte nós vamos falar sobre fechamento de espaços em casos com extração dentária. Então, tanto pacientes classe 1 com extração de 4 premolares, que a gente vai ter a retração inicial de canino e a retração da bateria anterior. Pacientes classe 2, que a gente vai fazer extração de 2 premolares superiores ou até mesmo mecânica de distalização. Depois que nós distalizamos, nós vamos ter que fazer a retração e fechamento dos espaços após a distalização. O terceiro tópico, falamos de diastemas anteriores, que parece muito simples, mas tem muita gente que tem dificuldade no fechamento correto dos diastemas anteriores. Vamos falar bastante sobre proporção áurea, sobre estética do sorriso. E o quarto tópico, muito importante também, que seria fechamento de diastemas posteriores, ou seja, fechamento de espaços posteriores, quando existe perda prematura de dentes posteriores, como fazer essa mecânica de perda de ancoragem. Então são 4 tópicos, cada aula vai ter aí uma duração de 1 hora, em torno de 1 hora, e essas aulas vão ser passadas para vocês por partes, tá bem? Sempre lembrando da mecânica Ortho-Furquim, essa mecânica básica para todos os tipos de tratamentos ortodônticos que nós temos, e o fechamento de espaço está embutido, está inserido nessa mecânica Ortho-Furquim. Então, sempre lembrando, temos 2 maneiras de conseguir espaço no arco. Esse espaço pode ser obtido ou por aumento do perímetro do arco ou por diminuição da massa dentária, né? Então vai depender muito do que eu sei fazer, do que eu posso fazer no meu paciente. Sempre lembrando que eu vou conseguir espaço para colocar o canino em classe 1 e alinhar e nivelar meus dentes superiores e inferiores. Então, canino sempre em classe 1. Primeira maneira seria a disjunção maxilar, depois distalização nos casos de classe 2, distalização superior, distalização inferior nos casos de classe 3, vestibularização desde que o perfil facial do paciente permita, desgaste tanto no arco superior como no arco inferior, em torno de 3, 4 milímetros, e a extração, que nós vamos comentar um pouco mais, vai ser indicada para casos com grandes apiamentos, pacientes biprotrusos, pacientes com crescimento mais vertical. Nesse contexto, nós temos, após a obtenção do espaço, o controle da ancoragem. Então, eu abri espaço com mola, tem que fazer ancoragem. Fiz a extração, tem que fazer ancoragem. Distalizei, tem que fazer ancoragem. Então, sempre lembrando da ancoragem. Depois, alinhamento, nivelamento. Uso dos elásticos precoces, são aqueles elásticos que vão fazer em torno de 100, 150 gramas de força. Por um período de 16 horas por dia, então tanto elástico classe 3, elástico de mordida aberta, elástico de mordida profunda, com exceção do elástico de classe 2, né? Elástico transversal pode ser utilizado precocemente. Durante o alinhamento e nivelamento, uma das coisas mais importantes seria a planificação da curva de SP no arco inferior. Aí, na hora da finalização, com arcos retangulares, já com a planificação da curva feita, vamos usar os elásticos tardios se necessário for. E nesse momento, quase sempre nesse momento, vamos fazer o fechamento dos espaços das extrações, o fechamento dos diastemas anteriores, fechamento dos diastemas posteriores. Então, quase sempre o fechamento dos espaços será feito nos fios mais calibrosos, nos fios de
alto calibre para se ter maior controle da movimentação, tá? Após isso, finalizamos, intercuspidamos, moldamos e removemos o aparelho do paciente para que seja colocada a contenção em seguida. Então vamos focar no fechamento dos espaços. Esse fechamento de espaço, então, ele pode ser feito tanto em fio retangular quanto em fio redondo. Qual a diferença de se fazer o fechamento dos espaços no fio retangular e no fio redondo? No fio retangular 19 por 25 ou 17 por 25, nós vamos ter um maior controle de inclinação, maior controle de torque. Significa o quê? Quando eu faço o fechamento dos espaços com elástico corrente, com mecânica de deslizamento, que é a mecânica que nós utilizamos, os dentes vão ser fechados, vão ser retraídos com controle de inclinação. Não vai aprofundar a mordida, vai ter maior controle de torque se comparado aos fios redondos. Então vamos dar um exemplo aqui. Então eu tenho uma simulação de um molar que está inserido com fio retangular, incisivo, um gancho para simular a retração da bateria anterior. Então nós colocamos um elástico em cadeia e vai ter sempre ação e reação. Então o molar vai mesializar e o incisivo vai ser retraído. Se eu não fizer uma ancoragem nessa região posterior, vai ter ação e reação. Então, vai ter sempre ação e reação. Então, quando eu aplico uma força no molar, esse molar tende a vir para frente, perdendo a ancoragem. Então, a gente vai fazer essa retração da bateria anterior com o fio retangular. Então, colocamos o corrente novamente e vai ter essa famosa ação e reação. Como está no retangular, existe um movimento mais de corpo do que de inclinação. Então, passando de novo aqui, ó, então eu consigo um movimento controlado, porque eu sei que o torque ou a inclinação está embutida dentro do braquete, e o braquete tem uma canaleta, o slot, a canaleta, 22 por 28 e o fio é 19 por 25, preenchendo com quase que na totalidade a canaleta do meu braquete. E vale salientar que mesmo no fio retangular, então aqui tem uma foto do Carlos Alexandre Câmara mostrando a relação do fio com a canaleta, então é uma foto tirada do Carlos Alexandre Câmara. E vale salientar o quê? Que mesmo no fio retangular eu posso ter um pouquinho de inclinação. Então, coisas importantes para a gente não esquecer até agora. Preferencialmente, os espaços serão fechados no fio retangular. Por quê? Porque você consegue maior controle de torque. Não é controle de torque total. Por quê? Porque nós estamos utilizando um fio 19 por 25 numa canaleta 22 por 28. Então, mesmo o fio 19 por 25, ele vai ter uma folga na canaleta. Então, é isso que esse artigo mostra aqui nessa região aqui. Se eu utilizar um fio 19 por 25, uma canaleta 22, eu tenho uma folga desse fio na canaleta por volta de 10 graus. Ou seja, mesmo usando um fio retangular, eu posso levar os dentes a uma inclinação descontrolada, mas nada se compara ao fio redondo. Então, se eu fizer uma comparação aqui de fechamento de espaços generalizados no fio redondo, então tem um caso com vários diastemas no arco superior. E aí eu coloco um elástico corrente de molar a molar. Então, colocamos de molar a molar. Então, o que vai acontecer? Vai ter um deslizamento desse fio na canaleta. E aí, os incisivos, todos os dentes vão começar a inclinar para a lingual, ou seja, um fechamento descontrolado do espaço, aprofundando a mordida. Então, aqui eu tenho um exemplo típico de aprofundamento de mordida em decorrência de um elástico corrente usado num fio redondo. Então, voltando um pouquinho para todo mundo conseguir entender, fio redondo,
numa canaleta retangular, elástico corrente de molar a molar, vai acontecer aquele efeito montanha-russa. Então, existe um aprofundamento da mordida na região anterior, muitas vezes abre a mordida na região posterior, acentua a curva de SP, né? E o que eu faço para reverter esse processo? Eu teria que parar de fazer a retração, incluir os segundos molares no alinhamento e nivelamento, alinhar, nivelar, reverter curva, acentuar a curva e chegar no fio retangular, soldar gancho e fazer mecânica de fechamento de espaço com fio retangular de maneira controlada. Então aqui, mais uma vez, aquele esquema de fechamento de espaço em fio redondo. O que vai acontecer? Então vai ter um movimento descontrolado, jogando a coroa para lingual, extruindo o incisivo, jogando a raiz para vestibular, aprofundando a mordida na região anterior. Aqui eu tenho um outro exemplo de um paciente que foi usado de maneira incorreta o elástico em cadeia. Então, espaços posteriores, né, sobrando, paciente classe 1, e aí usaram de maneira indiscriminada o elástico corrente de molar a molar na tentativa de fechar espaços, acho que posteriores. Então, era um paciente que tinha mordida aberta, a mordida aberta anterior até melhorou, né, mas a região posterior abriu. Então, é aquele efeito montanha-russa que não deve ser usado em todos os casos. Existem casos sim que eu posso fechar espaço em fio redondo. Então, quando eu necessito de inclinação lingual dos meus incisivos, eu posso fechar espaço no fio redondo. Então, de novo, o que é importante a gente não esquecer agora? Se eu necessito de controle de torque, fechamento em fio retangular. Mas existem casos que eu necessito de inclinação lingual dos incisivos e eu posso usar esse efeito teoricamente negativo para o meu benefício. Então, quando que eu necessito, quando que eu posso fazer o fechamento de espaço em fio redondo? Então, tem algumas situações clínicas que eu poderia elencar aqui para citar situações clínicas de fechamento de espaço em fio redondo. Mordida aberta anterior com os incisivos muito vestibularizados seria a primeira indicação. Fechamento de espaços no arco inferior nos pacientes classe 3. Pacientes com indicação clínica de extração de incisivos inferiores, seriam aqueles pacientes que necessitam de inclinação lingual dos incisivos inferiores. E a retração inicial de canino sempre é feita no fio redondo. Então, casos com extração de 4 premolares, de muito apinhamento, a retração inicial de canino é feita no fio redondo. Então, vamos ver alguns exemplos clínicos para ficar mais claro isso para vocês. Então, aqui eu vou abrir um caso clínico para vocês conseguirem visualizar essa Então, deixa eu abrir aqui. Então, dando continuidade, vamos mostrar um exemplo clínico de fechamento de espaços no fio redondo. Então, temos dois exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo clínico que nós vamos mostrar é um paciente que teve a extração de um incisivo inferior. Então, esse paciente é um paciente que tem uma face padrão 3, o lábio inferior está à frente do lábio superior, né? Não é um padrão 3 grave, mas é um paciente padrão 3. Aqui na foto frontal nós conseguimos observar que a linha média superior está ok, existe um desvio de linha média inferior, então a linha média superior não coincide com a linha média inferior. E, por sinal, ele apresenta 5 incisivos, então nós vamos ter que escolher um dos incisivos para fazer a extração dentária. Ele apresenta uma relação de molar e relação de canino classe 1, uma relação anterior topo a topo. Desse lado esquerdo, um pouquinho de relação molar de classe 3, canino em classe 1, diastema no arco inferior. O arco superior está bom, está amplo, né? Aqui nós temos a separação, um lado amesial com um elástico de separação, a porção distal com um fio de latão. E o arco inferior mostrando 5 incisivos, e a nossa dúvida era qual extrair.
Logicamente que o mais fácil, o mais simples seria extrair o incisivo da linha média, porém, nós sempre temos que fazer uma avaliação clínica, uma avaliação radiográfica, como num caso como esse aqui, não tem dúvida, né? Nós extrairíamos esse que está fora do arco, mas no caso do Tiago, que aquele paciente, fizemos análise radiográfica e análise clínica e verificamos que ele apresentava um incisivo com uma fratura na coroa. Então, o incisivo que foi escolhido para extrair foi esse aqui. Como ele não apresentava apinhamento, nós extraímos esse incisivo só ao final do alinhamento e nivelamento. Aqui é uma sequência do setup dele. O setup seria a simulação do tratamento ortodôntico. Então, nós duplicamos esse modelo inferior, né, moldamos, fizemos uma duplicação desse modelo com gesso especial nos dentes, depois colocamos resina isolante, colocamos gesso comum por cima e recortamos os dentes e simulamos o tratamento do Tiago com a extração de um incisivo. Com isso, verificamos que era possível um encaixe oclusal bom com a extração do incisivo e aí nos deu coragem para fazer essa mecânica de extração do incisivo. Então nós alinhamos, nivelamos e quando chegou num fio 18 de aço que nós fizemos a extração do incisivo inferior. Então aqui, ó, então, todos os dentes alinhados, nivelados. Eu acho que daria até para fazer sem extração nesse caso, mas na época nós julgamos que o melhor a se fazer seria extração do incisivo. Então aqui o momento da extração do incisivo. Então nós extraímos, mantivemos uma ancoragem posterior com conjugado de molar a pré, conjugado posterior de molar a pré, e estamos realizando o fechamento dos espaços do espaço inferior com fio redondo 0,18. Com qual objetivo? O objetivo seria lingualizar os incisivos inferiores. Então, voltando aos princípios do fechamento de espaço, se eu quero um movimento mais de corpo, eu uso o fio retangular. Se eu quero um movimento mais de inclinação, eu vou usar a corrente no fio redondo. Isso redondo de aço, nunca redondo nitinol. Então aqui mantendo a ancoragem, seguindo o princípio da mecânica Orto-Furquim, conseguimos espaços, vamos fazer a ancoragem. Então a ancoragem aqui no caso seria um conjugado, um lace back de molar a canino. Do outro lado o conjugado está de molar a pré, porque tem um diastema entre pré e canino. No arco superior está com retangular, no arco inferior está com 18 e todo o espaço inferior vai ser fechado no fio 18. Aqui o paciente no momento de descontração e aí o espaço sendo fechado por meio de inclinação lingual dos dentes inferiores. Isso foi indicado porque ele possui uma relação topo a topo dos incisivos inferiores com relação aos incisivos superiores e nós precisávamos realmente para lingualização para criar trespasse horizontal e criar trespasse vertical, tá bem? Então a relação posterior do lado esquerdo está se perdendo um pouco, ele era classe 3, está piorando porque está tendo mesialização do arco inferior. Aqui o espaço todo fechado, linha média centralizada, colocamos o fio retangular para estabilização, para correção dos torques e o caso sendo finalizado com intercuspidação final, conjugado por cima do fio para estabilização dos espaços que foram fechados. E intercuspidação, esse fio aqui é um fio braided, que é um fio específico para fazer fechamento dos espaços, fazer intercuspidação, perdão. A contenção 3A3, então toda a sequência, alinhamento, nivelamento, obtenção do espaço, fechamento do espaço no fio 18, fechamento e fechamento total dos espaços. A finalização do caso ficou muito boa, alinhamento centralizado, trespasse vertical e horizontal corretos, lado direito classe 1, lado esquerdo classe 1 de canino, classe 3 de molar, né? Contenção fixa inferior e removível inferior também. E aqui, 9 anos depois de controle, ele está com a face agradável, aceitável. E a oclusão muito boa mesmo, né? Linha média coincidente e trespasse vertical e horizontal bem aceitáveis.
relação de classe 1 de molar e canino aqui, aqui só a abertura de um pequeno diastema no arco inferior que já era presente no começo do tratamento, certo? Então esse foi um exemplo de fechamento de espaço em fio redondo. Então nós temos mais um exemplo de fechamento de espaço em fio redondo para mostrar para vocês. Vamos mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é um paciente, o Elilson, não sei se vocês lembram dele, é um paciente tratado na especialização por uma aluna, pela Luana, e ele apresenta uma face padrão 1, ele não apresenta padrão 3. Parece simples esse caso, mas é um caso muito complexo, né? Então, tem os terceiros molares que necessitam de extração. Ele se queixava principalmente do apiamento no arco inferior. Então, ele apresenta aqui uma relação sagital de classe 3 de molar, classe 3 de canino, uma relação topo a topo dos incisivos. Aqui podemos falar que é um quarto de classe 3 também, né? E se formos analisar com mais cuidado, os incisivos estão com desvio de linha média e um apiamento no arco inferior com trespasse vertical e horizontal ruins. E o apiamento no arco inferior mais evidente, um apiamento moderado de uns 4, 5 milímetros. Então, se eu colar o arco superior, colar o arco inferior e passar fio, esses incisivos serão vestibularizados e ele vai voltar na consulta seguinte, mordendo numa relação topo a topo. Então, aqui entra o protocolo de tratamento no paciente padrão 3, no paciente classe 3. Então, o protocolo seria qual? Primeiro, colagem direta superior, alinhamento e nivelamento do arco superior por 2 meses, 3 meses talvez. No terceiro mês, vamos fazer a colagem direta inferior. Essa colagem direta inferior foi total, porém sem incluir o fio nos incisivos. Com qual objetivo que eu não incluo o fio nos incisivos? Eu não incluo para eles não vestibularizarem e não ficar topo a topo a mordida. Então fazemos a colagem total ou segmentada. Se for total, eu faço total sem incluir os incisivos com fio, só para agradar o paciente. Na região anterior de canina a canina, então, colocamos um tubo de proteção. E aí entra a mecânica para conseguir espaço no arco inferior. Como é que podemos conseguir espaço no arco inferior? Ou extraindo o incisivo, ou desgastando, ou extraindo pré-molares, ou distalizando o arco inferior. Como o apiamento aqui era moderado, 4, 5 milímetros, nós decidimos desgastar dentes posteriores com broca e depois desgastar dentes anteriores. Até 4 milímetros eu consigo com desgaste. Então, a mecânica seria essa. Alinhamos, nivelamos o arco superior. Ao terceiro mês, colamos o aparelho fixo no arco inferior. Lace back de molar a canino inferior, desgaste posterior com broca e elástico de classe 3 precoce. Esse elástico de classe 3 precoce vai fazer uma força de 100 gramas, 150 gramas de força no máximo, com o objetivo de distalizar os caninos inferiores em direção aos espaços criados com extração, com desgastes. Nós só vamos incluir os incisivos laterais na mecânica, os centrais, quando for criado o espaço entre o lateral e o canino. Foi isso que foi feito aqui. Depois que nós conseguimos distalizar os caninos nos espaços abertos com desgaste, colocamos um fio 0,14 de nitinol. Não incluímos o central porque não existia espaço para ele. Então, lá o central para trás. E vamos alinhar, nivelar, chegar no fio 18 aço e colocar mola de secção aberta para conseguir mais espaço. Então, olha lá, a mola de secção aberta colocada aqui. E essa mola de secção aberta, sempre lembrando da regra da mola de secção aberta. Então, vamos salientar aqui a mola de secção aberta. Então, aqui, ó, estamos com a mola. Né? Então, dá para ver bem aqui nitidamente a mola de secção aberta. E essa mola de secção aberta, ela vai ser colocada e vai ser também feito desgaste entre os incisivos, porque a hora que eu coloco a mola, os incisivos tendem a vestibularizar. Para que os incisivos não vestibularizem, nós temos que trabalhar com desgaste
Deixa eu apagar aqui. Então nós vamos trabalhar com desgaste e para que os incisivos não vestibularizem. Então mola mais desgaste quando o trespasso horizontal não permite. Mola sem desgaste quando eu tenho trespasso horizontal para vestibularizar os incisivos. Então nós estamos relembrando alguns conceitos, né, importantes na ortodontia corretiva, tá bem? Aqui a finalização. Colocamos o dente no arco, então de novo, né, dentro da mecânica ortofurquim. Obtivemos espaço, vamos fazer a ancoragem. Então aqui no caso a ancoragem nós estamos com um fio de amarrilho de molar até central e de molar até lateral. Isso vai servir de ancoragem para passar um fio 012 ou 014 contínuo para conseguir tracionar o meu incisivo. Então, se eu olhar aqui, o conjugado está vindo do molar até o central e do molar até o lateral para conseguir tracionar esse incisivo sem perder o espaço, tá bem? E aí aonde entra o fechamento de espaço no fio redondo, né? Que estou falando sobre isso. Alguns espaços remanescentes estavam presentes no arco inferior. Eu precisaria até lingualizar um pouco mais esses incisivos por causa do trespasse que não estava perfeitamente correto aqui, não estava correto aqui. Então nós fizemos mais desgaste no arco inferior, associamos elástico de classe 3 pesado do lado esquerdo para essa linha média inferior girar para lá, e usamos elástico corrente curto no arco inferior, no fio 18, para que houvesse a lingualização desses dentes. Então estou fazendo fechamento de espaços remanescentes no arco redondo com o objetivo de lingualizar esses dentes em questão. A fase final de intercuspidação. E o paciente ao final do tratamento, talvez um pouquinho de falha aqui, mas de resto ficou muito bom, classe 1 e o apinhamento, que era a queixa principal do paciente, foi solucionado o problema. Então, alguns exemplos que nós mostramos para vocês de fechamento de espaços em fios redondos, tá bem? Agora, o primeiro tópico da aula realmente é sobre fechamento de espaço. Então, o primeiro tópico nós vamos falar sobre extrações dentárias. Então, como fazer o fechamento de espaços de casos com extração dentária. Então, são duas etapas que nós vamos usar para fazer o fechamento de espaço: retração inicial de canino e retração da bateria anterior. Então, quais são os casos indicados para extração dentária? Se a gente for falar sobre classe 1 primeiro, a classe 1 está indicada a extração quando? Quando o paciente apresenta uma discrepância de modelo muito grande, ou seja, casos de muito apinhamento, tanto no arco superior como no arco inferior. O que guia a extração no paciente classe 1 é a quantidade de apinhamento que ele apresenta no arco inferior. Vou falar de novo. O que vai guiar a extração no paciente classe 1 é a quantidade de apinhamento que ele tem no arco inferior. Então, se está indicado extrair arco inferior no paciente classe 1, a gente extrai embaixo e extrai em cima. Então, quais são os casos de pacientes classe 1 indicados para extração? Muito apinhamento, pacientes biprotrusos, são aqueles pacientes que não conseguem fechar a boca. Às vezes o paciente não tem nada de apinhamento, mas ele tem biprotrusão, então ele está indicado a extração também. Pacientes verticais, que seriam aqueles pacientes face longa, com falta de selamento labial, né? Porque se eu vestibularizar a dente, se eu colocar a dente para frente, vai dificultar ainda mais o fechamento do lábio desse paciente. Então vamos ver alguns casos, alguns exemplos de pacientes que necessitam de extração de 4 premolares. Então, quando eu tenho muito apinhamento, né, que seriam os casos mais indicativos da extração, a gente extrai ao início do tratamento. Isso é uma regra básica antes da instalação do aparelho. Então eu tenho que extrair, colocar a ancoragem para depois montar o aparelho fixo. Então aqui eu tenho um exemplo de um paciente que foi feita a extração, foi feita a montagem do aparelho fixo sem antes a extração. Então
totalmente errada essa mecânica. Muitas vezes a clínica, né, para não perder o paciente, acaba colando, e o lógico seria primeiro conseguir espaço para depois montar o aparelho. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Então, casos com extração e grande apinhamento, que seriam os casos mais indicativos de extração, nós vamos fazer a extração, depois a ancoragem, e a sequência mecânica seria a retração inicial de canino, alinhamento e nivelamento, e depois a retração da bateria anterior. Então, casos com extração em classe 1. Então, primeiro, extração. Segundo, ancoragem, que é a sequência da mecânica ortofurquim, certo? Então, seria conseguir espaço com extração. Segundo, ancoragem, pode ser moderada, mínima ou máxima, vai depender do que eu quero no meu paciente. Depois, alinhamento e nivelamento. No caso aqui, o alinhamento e nivelamento vai ser retração inicial de canino primeiro, depois o alinhamento e nivelamento. Ao final do alinhamento e nivelamento, retração da bateria anterior no fio retangular com ganchos soldados a esse fio retangular, tá? Então, sempre a mecânica inicial seria a retração inicial de caninos feita com fio segmentado ou com fio contínuo, que a gente vai mostrar para vocês. Então, deixando claro que são duas fases de retração. A primeira é a retração inicial de caninos e depois, ao final do alinhamento e nivelamento, a retração da bateria anterior. Então, voltando, a retração inicial de canino, ela tem o objetivo de retrair o canino para conseguir espaço para o alinhamento correto dos meus incisivos. Então, a retração inicial de canino, ela tem o objetivo de retrair o canino para criar espaço para os meus incisivos. E ela deve ser feita o suficiente para alinhar esses incisivos. Ela não tem necessariamente ela não tem a necessidade de ser feita até o canino encostar no pré-molar, tá? Então, é um erro muito comum as pessoas fazerem a retração de canino puxando o canino até lá atrás. Isso é um erro muito comum, tá? Então, essa retração inicial de canino pode ser feita com fio segmentado ou com fio contínuo. Qual que é a diferença e qual a indicação? Eu sempre prefiro fio contínuo, tá? A minha preferência atualmente é fio contínuo, mas vamos entender um pouco melhor essas duas diferentes opções de tratamento e fechamento de espaço inicial em casos com extração dentária. Então, a retração inicial de canino ela pode ser feita com fio segmentado em casos de apiamentos muito severos. Então, o que seria fio segmentado? Casos de grandes apiamentos. É um fio que vai de segundo molar até canino. Junto com esse fio, nós vamos colocar o lace back, que aqui está escrito amarrilhos distais. Então, seria o lace back. Elástico corrente de molar até canino, até criar um diastema entre canino e lateral. Então, o lace back, para aqueles que não lembram, é o conjugado ativo de molar a canino. Esse conjugado ativo tem a função de distalizar um pouquinho esse canino, de fazer a força de distalização, tá? Esse lace back, na verdade, ele foi idealizado inicialmente para evitar a angulação mesial dos caninos. Aqui está errado, né? Angulação mesial dos caninos. Mas daí viram que era um método efetivo na distalização, é feito com amarrilho 0,10, que promove forças muito suaves, mas ele demora demais. Então, além do lace back, além do amarrilho distal, nós vamos colocar junto com o amarrilho distal, que é o lace back, o elástico corrente para fazer uma distalização do canino um pouco mais efetiva, tá bom? Um erro muito comum é você fazer a distalização do canino com fio contínuo e pegando inclusive os incisivos e colocando elástico corrente de molar a canino, como está aqui, ó, causando aquele efeito montanha-russa que nós já vimos lá atrás. Então, tome muito cuidado com esse tipo de mecânica que vai extruir incisivos, vai aprofundar a mordida, vai abrir a mordida na região posterior, causando um colapso oclusal, aí um efeito montanha-russa muito grave e muito difícil de ser resolvido posteriormente. Então, o correto, quando se tem muito apiamento, é fazer com fio segmentado ou com fio contínuo sem englobar os incisivos, que eu vou falar depois. Então, quando nós temos muito apinhamento, voltando aqui atrás, ó.
Então, se tem muito apiamento, nós podemos fazer com fio segmentado ou fio contínuo sem incluir os incisivos, tá bem? Então, aqui é um exemplo clínico, né? Um apiamento grave, tinha uma extração de um premolar superior no caso, que era um paciente classe 2, e nós extraímos um premolar superior. Então, fio segmentado de molar a canino, ancoragem com mini implante, fazendo a retração inicial de canino para conseguir espaço para o incisivo lateral. O paciente queria colar aparelho fixo, nós colamos, mas não passamos fio contínuo, porque não teria como fazer a mecânica controlada, tá bem? Então, a retração inicial de canino, ela deve ser feita até criar um diastema entre canino e incisivo lateral, e não se deve retrair o canino até encostar no premolar, como nós já comentamos anteriormente com vocês. Então, esse aqui é um exemplo clínico bem usado por nós para ilustrar a retração inicial de canino com fio segmentado. Então, esse aqui é uma paciente que tem um padrão 1 de face, uma face harmônica, um selamento labial passivo, mas ao sorrir ela apresentava um apiamento muito grande, certo? Então, nós temos aqui um desvio suave de linha média, ela tem um incisivo lateral lá atrás, caninos e infravestíbulo versão, molar em classe 1, molar em classe 1, canino em classe 1, os dois caninos em classe 1. Então, acho que não tem dúvida que precisamos extrair. Então, vamos extrair 4 premolares. O ideal nesse caso seria fazer a ancoragem máxima. Quanto maior a quantidade de apinhamento, maior a necessidade de ancoragem. Então, nós temos que extrair ao começo do tratamento, ao início do tratamento. Como o caso é um apiamento muito grave, temos que extrair, colocar a ancoragem e fazer a retração inicial de canino. Então, está aqui. Extraímos, colocamos a ancoragem, que aqui no caso foi BTP e arco lingual de Nance, que é uma ancoragem chamada moderada. Hoje em dia colocaremos 4 mini implantes. Então, nós temos aqui um fio segmentado, dá para ver aqui, vou dar um zoom. Deixa eu diminuir um pouco. Então, tem um fio segmentado de molar a canino, um elástico corrente de molar até canino, lace back de molar a canino, tá? E esse canino vai ser distalizado até criar espaço para os incisivos laterais serem alinhados. Aí nós vamos colar e passar um fio contínuo. Então, quanto maior o apinhamento, maior a necessidade de ancoragem. Quanto maior o apinhamento, maior a retração inicial de caninos. Quanto maior o apinhamento, menor a retração da bateria anterior. Então, essa regrinha sempre lembrando. Quanto maior o apinhamento, quanto mais apinhamento tem, mais eu tenho que retrair esse canino para dar espaço para os meus incisivos que estão apinhados. Quanto maior o apinhamento, mais ancoragem eu tenho que ter. Então, por quê? Porque quanto maior o apinhamento, mais eu tenho que retrair o canino. Mais espaço eu vou usar para retrair o canino para dissolver o apinhamento. Portanto, menos espaço vai sobrar para fazer o fechamento ao final do tratamento. Então, essas regrinhas sempre vale lembrar. Vou falar de novo então. Quanto maior o apiamento, maior a retração inicial de caninos. Quanto maior o apiamento, maior a necessidade de ancoragem. Quanto maior o apiamento, menor a retração da bateria anterior que eu tenho que fazer ao final do tratamento. Então, aqui a paciente fazendo o fechamento final dos espaços e ela ao final do tratamento com um perfil facial muito bonito. Se a gente for analisar o ângulo naslabial, a relação bilabial, ficou muito legal. Relação de classe 1 obtida nos dois lados e o encaixe perfeito da oclusão dela ao final do tratamento. Aí o antes e o depois, e o antes e o depois da paciente que foi feita a extração de 4 premolares, retração inicial de canino com fio segmentado, certo? Agora falando um pouco sobre fio contínuo. Quando usar fio contínuo na retração inicial de caninos? Eu posso usar fio contínuo incluindo ou não os incisivos com fio de nitinol. Então, eu posso usar o fio contínuo em casos de apinhamento menos severos. Tem como grande vantagem
maior controle de rotação dos caninos. Quando eu faço a retração inicial de canino com fio segmentado, pode haver uma rotação distal da face mesial do canino. Quando eu faço com fio contínuo, controla mais essa rotação. E essa retração inicial de canino com fio contínuo, então, eu posso fazer com ou sem incluir os incisivos. Sem incluir os incisivos, seria aquela retração inicial feita em casos com grandes apiamentos. Então, a gente já comentou isso lá atrás, para evitar a protrusão. E a gente vai colocar protetor de arco na região dos incisivos para não machucar o lábio desse paciente. Então, de novo, a retração inicial de canino pode ser feita com fio contínuo ou com fio segmentado. Fio segmentado para casos de apiamentos severos. Fio contínuo englobando os incisivos, casos de apiamentos severos, casos de apiamentos moderados, e fio contínuo sem englobar os incisivos, seriam casos de apiamentos severos. Então vamos ver casos clínicos aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Então aqui nós temos uma paciente chamada Vilhena, também tratada na escola, no CIEC, em São Luís do Maranhão. É uma paciente muito biprotrusa, muito protrusa mesmo, né? E apresentava um grau de inclinação de incisivos superiores extremamente exagerado. Então, se eu fizer um traçado aqui, ela tem uma inclinação extremamente exagerada dos incisivos superiores para vestibular. Então, nós temos aqui um ponto NA normal 22,4, ela apresenta 64,15, demonstrando a grande protrusão que ela tem dos incisivos superiores. Ela apresenta uma classe 2 de molar de um lado, classe 1 do outro, canino em classe 1, e aqui ela não tem um canino. Desse lado ela perdeu o canino 13, ela não possui o 13. Associado a isso, ela apresenta uma grande atresia, tanto superior como inferior, e um apiamento grave no arco inferior, e aqui a ausência do dente 13, tá bem? Então ela apresenta alguns problemas, né? Ela apresenta problema transversal, ela apresenta problema sagital de classe 2, deixa eu só apagar isso aqui, apagar isso aqui. Ela apresenta um problema sagital de classe 1 de um lado e classe 2 do outro, mas como ela apresenta um dente a menos no arco superior desse lado, nós podemos partir da premissa que o pré-molar vai fazer a função do canino, né? Apresenta problemas de apiamento grave no arco inferior. Então nós temos que extrair 4 pré-molares, na verdade 3 pré-molares, uma vez que o canino já foi extraído, né? Ela não apresenta esse canino no arco dela, e aquela regrinha vale: quanto maior o apiamento, maior a necessidade de ancoragem. Então eu vou extrair ao início do tratamento, extrair 34, 44, colocar a ancoragem máxima, e aqui eu vou extrair o 24 e fazer uma ancoragem máxima também, para dissolver o apiamento superior e inferior ao início do tratamento. E nesse caso nós vamos fazer retração inicial de canino ou com fio segmentado por causa do apiamento grave, ou com fio contínuo sem envolver os incisivos inferiores. Então, para vocês entenderem, foi isso que foi feito. No arco inferior foi feito fio contínuo sem envolver os incisivos inferiores com ancoragem máxima. Então, está com fio contínuo sem envolver os incisivos inferiores, puxando do mini implante para o canino, para esse canino distalizar e criar espaço para os meus incisivos. No arco superior, como o apiamento era grande também, nós fizemos a instalação a extração, e a retração inicial de canino. Aqui não foi possível colocar o mini implante porque não existia espaço, então foi sem ancoragem. E após a retração inicial de caninos, criou espaço, criou diastema entre canino e lateral, e aí nós vamos fazer o alinhamento e nivelamento para depois fazer o fechamento final desses espaços no fio retangular.
Então agora já estamos no fio retangular superior, fio retangular inferior, e os espaços remanescentes serão fechados agora na retração da bateria anterior. Como a paciente tem 4 premolares a menos, 4 dentes a menos no caso, ela vai ter que terminar o molar em classe 1 e canino em classe 1. Então aqui o caso da vilhena sendo finalizado. Então o premolar entrou fazendo a função de canino, molar em classe 1, canino em classe 1, molar em classe 1. Então houve uma melhora muito grande da protrusão da paciente, né? Ela, tanto numa visão frontal como numa visão lateral, sucesso total do caso, certo? Então deixa eu descartar isso aqui. Portanto, finalizamos agora a etapa de retração inicial de caninos. Então a retração inicial de caninos, só para fechar a ideia, ela tem o objetivo de fazer a retração do canino com a intenção primária de criar espaço para os incisivos, feita logo no início do tratamento com fio redondo de nitinol, 14 de nitinol, com fio segmentado ou com fio contínuo, preferencialmente com fio contínuo, sem englobar os incisivos. Feita a retração inicial de caninos, vamos alinhar, nivelar e chegar no fio retangular para fazer o fechamento final dos espaços. Então, esse fechamento final dos espaços, feito nos casos de extração, ou até mesmo nos casos de classe 2 com distalização, nós distalizamos e criou espaço no arco superior, com A e B, com pêndulo, com vários sistemas de distalização, e nós vamos fazer o fechamento final dos espaços por meio da retração da bateria anterior, ou até mesmo em casos de diastemas generalizados. A regra qual que é para fazer a retração da bateria anterior? Alinhamento e nivelamento finalizado, curva de SPE inferior nivelada. Como é que eu sei se a curva de SPE está nivelada ou não? Eu tenho que ver o paralelismo entre os arcos, né? Então eu tenho que verificar se os arcos, se os fios estão paralelos, sempre conjugando bateria anterior e posterior, então conjugado de canino a canino e de segundo molar até o segundo pré. Então são 3 baterias, 2 posteriores e uma anterior. E isso vai ser um gancho soldado entre lateral e canino para fazer a retração da bateria anterior. E essa fase é a fase mais preocupante em relação à ancoragem. Então nessa fase eu tenho que tomar muito cuidado em relação ao sistema de ancoragem que eu vou usar. Sempre lembrando que eu posso ter uma ancoragem moderada, uma ancoragem máxima ou uma ancoragem mínima. A barra transpalatina não é mais considerada uma ancoragem efetiva. Então se a gente for ter necessidade de uma ancoragem mais efetiva, o mini implante seria o aparelho, a ancoragem de eleição. Aqui é um trabalho mostrando a baixa efetividade da barra transpalatina como controle de ancoragem nos casos de extração dentária de pré-molares, tá bem? Então, ancoragem máxima, ancoragem moderada ou ancoragem mínima. Como eu já falei, a ancoragem tem relação direta com a necessidade de retração dos incisivos. Quanto maior a ancoragem, maior a retração inicial de canino e maior a retração da bateria anterior. Então, se eu quero uma retração muito grande, eu necessito de uma ancoragem mais efetiva. Então, vamos direto agora para a forma de como retrair os dentes anteriores, né? Então, quais são as formas de retração da bateria anterior? Essa retração da bateria anterior pode ser feita com alças ou sem alças. Na mecânica que nós preconizamos para vocês, nós preconizamos a retração sem alças, porque a retração com alças já é um pouco mais complexa. Então essa retração sem alças é chamada de retração com deslizamento, ou mecânica de deslizamento. Como é que é isso, professor? A mecânica de deslizamento acontece nos braquetes pré-ajustados. O fio desliza na canaleta, o fio vai deslizar e só dessa maneira que vai fechar o espaço. Então, como é que eu sei se está fechando o espaço ou não, se está deslizando o fio ou não? Eu tenho que verificar se está sobrando ponta na região posterior do fio, lá na distal do tubo dos molares. Se não estiver sobrando ponta, é porque os espaços não estão fechando, né? Então, é uma mecânica que tem muito atrito, uma mecânica friccional, uma mecânica que tem muito atrito. Então nós vamos comentar muita coisa sobre atrito depois.
as maneiras para se minimizar esse atrito durante a retração da bateria anterior. Então essa retração da bateria anterior sempre feita com fio retangular, 19x25 preferencialmente, ganchos soldados entre lateral e canino. Esses ganchos podem ser gancho bola ou gancho soldado com maçarico ou ainda gurim. Esses ganchos ou entre lateral e canino ou na distal do canino superior ou canino inferior, no caso, né, se for extração de 4 premolares. E o elástico vai ser trocado a cada 21 dias para fazer uma força suave e constante para fazer o fechamento controlado da retração da bateria anterior. Não é necessário e é contraindicado fazer forças maiores do que 300 gramas de cada lado. Então a gente sabe que quanto maior a força, maior o atrito e menor a movimentação. Então não adianta elevar a força com o objetivo de aumentar o movimento. Isso não existe, tá bom? Então o gancho vai ser colocado entre lateral e canino, tanto no arco superior como no arco inferior, ou até mesmo na distal do canino, não tem problema, tá? Mas preferencialmente entre lateral e canino. Pode ser gurim, pode ser gancho, eu prefiro sempre o gancho bola. Aqui é uma opção de gurim, para aqueles que não têm gancho bola no consultório, ou até mesmo tem um gancho bola, mas o gancho bola a gente tem que fazer a pressão desse gancho bola e depois na máquina de solda ponto dar um piquezinho de solda ponto para que ele fique estável no arco e não fique correndo. Muitas clínicas não possuem máquina de solda, então no lugar do gancho bola podemos usar o gurim para fio retangular. Ele é preso sob pressão. Esse gurim pode ser curto, pode ser longo. Qual é a importância da altura desse gancho, né? O gancho ele pode ter alturas diferentes. Por quê? Porque eu posso fazer retração com intrusão, retração só retração sem forças verticais ou retração com extrusão. Então aqui eu estou fazendo uma retração da bateria anterior com uma força intrusiva para abrir a mordida do paciente. Se eu fizer uma retração com... aqui eu tenho duas opções bem diferentes de retração. Então deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou fazer uma força horizontal associada com uma força vertical. Então eu vou fazer uma retração e abertura de mordida. Se a linha de ação de força estiver na horizontal, eu vou fazer somente uma retração. Então eu posso e devo prestar atenção sempre que eu vou fazer retração da bateria anterior, qual a altura do meu gancho para fazer o tipo de movimentação que eu desejo, que eu almejo no meu paciente. Então vamos mostrar um exemplo clínico aqui de uma paciente HB, que é uma paciente padrão 3 e ela possui uma face padrão 3, o mento dela é um pouco pronunciado, é o padrão de deficiência maxilar, até bem evidente. Ela possui uma relação de classe 3 esquelética também. Então nós temos aqui um ANB abaixo de 2, os incisivos superiores vestibularizados, tentando compensar essa maloclusão, os incisivos inferiores lingualizados na tentativa de compensar esse problema esquelético que ela tem, presença de terceiros molares. Ela tem uma relação de classe 3 total do lado esquerdo de molar, pela mesialização do molar inferior, 1/4 de classe 3 de canino. Do lado direito já é um pouco pior, né? A relação de canino quase meia classe 3, relação topo a topo dos incisivos, linha média um pouco desviada, mas é uma maloclusão que daria para fazer a compensação dentária sem grandes problemas. Porém, conversando com a Gabi, ela decidiu que o sonho dela era fazer a cirurgia ortognática, então nós preparamos o caso para a cirurgia ortognática. Então alinhamos, nivelamos o arco superior e inferior, descompensamos. O que é descompensar? Jogar o incisivo inferior para vestibular e o incisivo superior para lingual, para piorar o problema, para depois ela operar num segundo momento. E para piorar ainda mais o problema, para agravar esse trespasse horizontal, nós tivemos que extrair 2 premolares superiores. Então nós extraímos ao final do alinhamento e nivelamento, uma vez que não tinha apinhamento, e já
pulamos a etapa de retração inicial de caninos, porque a retração inicial de caninos é só no caso de grandes apiamentos. Então nós fizemos a extração e já entramos na retração da bateria anterior. Essa retração da bateria anterior está sendo feita com fio retangular, gancho entre lateral e canino, bloco anterior conjugado, bloco posterior conjugado, como já falei anteriormente, e a retração sendo feita. Só que essa retração está com uma força horizontal, também uma força vertical. E isso não era bom, porque ela já possuía uma tendência à mordida aberta anterior. Portanto, nós mudamos a mecânica e colocamos um gancho alto para que pudesse fazer uma força só no sentido horizontal. Esse gancho bola, ele pode ser de 7 mm, 10 mm e ele é vendido na Ortomundi. E não é um gancho caro, vale a pena comprar. E aí nós conseguimos fazer uma retração sem força, sem vetores intrusivos ou extrusivos, né? Então aqui nós podemos observar só a retração da bateria anterior sem nenhum vetor intrusivo ou extrusivo, tá bem? Então dos dois lados, com ancoragem máxima, e vai piorar bastante o caso. Aqui o caso já pronto para operar, com os ganchos soldados. Após a cirurgia, os cirurgiões colocam os elásticos intermaxilares para fixação maxila e mandíbula. Aqui a simulação da cirurgia, então um avanço maxilar bem grande, né? Olha lá. Então o perfil dela antes da cirurgia e o perfil facial após a cirurgia, como melhorou, né? Na simulação, aqui imediatamente após a cirurgia, ficou com um perfil facial bem convexo, uma repercussão bem positiva na face, e nós estamos em processo de finalização ortodôntica. Ela já inclusive tirou o aparelho do arco superior. Então aqui algumas fotos pessoais dela antes da cirurgia, durante o preparo, antes da cirurgia e após a cirurgia, o antes e o depois, o impacto que teve na face, no caso da Gabi, tá bom? Então aqui os ganchos sendo ilustrados, né, para fazer a solda desses ganchos entre lateral e canino, né? Então as mais variadas opções de gancho, gancho bola, aqui a retração sendo feita com gancho soldado na distal do canino, na distal do lateral, tá bem? E eu posso fazer essa retração de várias maneiras, ou com amarrilho, que é chamado peixinho, que eu tenho um elástico corrente no molar e o amarrilho no gancho, e é bastante simples, que é o peixinho, né? Eu posso fazer essa retração também com o peixinho invertido, que seria o amarrilho no molar e o elástico corrente no gancho, ou uma maneira mais simples, que seria elástico corrente. Então, uma maneira super simples de fazer a retração da bateria anterior seria colocar um corrente de molar até o gancho soldado entre lateral e canino. Seria uma maneira muito mais fácil. Esse elástico corrente deve ser trocado todos os meses, a cada 21, 30 dias, esse elástico corrente deve ser trocado para que possa ser feita a mecânica da retração da bateria anterior. Essa retração da bateria anterior, no máximo meio milímetro a 1 milímetro por mês de fechamento. Então, se eu tenho um espaço de 7 milímetros, você vai levar no mínimo 7 meses para fechar esses espaços, tá bem? E eu tenho, às vezes, casos que eu consigo fechar um lado, o outro não fecha, casos em que fecha mais rápido que outros. Então, muitas vezes eu tenho alguns fatores que inibem ou dificultam o fechamento de espaço, que eu tenho que ficar atento, tá? Que são chamados inibidores da mecânica de deslize. Então, muitas vezes, algum dente girado, algum dente que não foi corretamente nivelado, braquete que está amassado, muitas vezes devido à força da mastigação, o braquete amassa, e você tenta colocar um fio, esse fio não entra corretamente. Forças muito suaves ou forças muito elevadas, né? Forças com níveis inadequados. Muitas vezes o fio, como ele tem que correr no tubo do molar, nós fazemos um conjugado de segundo molar
ao pré, que seria o bloco posterior, e esse conjugado entope a distal do fio do segundo molar, perdão, entope o tubo do segundo molar e o fio não consegue correr. E o terceiro item, o quarto item, perdão, mais importante, seria o atrito, tá bem? Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Aqui nós temos alguns exemplos de mecânica descontrolada, né? Então eu tenho aqui um caso clínico mostrando a extração de 4 press. Foi feita a extração de 4 press, retração inicial de caninos, e aqui uma mecânica totalmente descontrolada da retração da bateria anterior. O que aconteceu nesse caso? Houve uma inclinação exagerada dos incisivos superiores para a lingual, né? Então uma retração de maneira descontrolada, em que houve uma inclinação lingual exagerada desses incisivos aqui, ó. O que eu tenho que fazer num momento como esse? Eu tenho que parar a retração da bateria anterior, né? Tem que parar essa retração e corrigir essa inclinação indesejada dos incisivos superiores para poder continuar essa mecânica de retração.